Boa noite a você que está assistindo, um abraço a você que está assistindo a gravação, e você que está no Facebook, meu amigo do Facebook, Deus abençoe você, um grande abraço. A gente vai falar, queridos, em Isaías 30, verso 1 e 2, é um tema muito importante. Nós vamos ouvir 3 testemunhos hoje e mais uma gravação de 1 minuto e 51. Então, é um tema... eu vou falar sobre decisões contaminadas. Decisões contaminadas. Não de Covid, tá? Decisões contaminadas. Isaías 30, verso 1 e 2. O texto bíblico, na versão Melhores Textos do grego e hebraico, diz assim: ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomam conselho, mas não de mim, e que fazem aliança, mas não pelo meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que se põem a caminho para descer ao Egito sem pedirem o meu conselho, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Vamos orar nesse momento, pedindo que Deus abra o nosso entendimento, para que aquilo que Deus tem no coração dele, eu queria mais um retorno aqui, aliás, está sem retorno, está totalmente sem retorno, eu queria, por favor, desse um retorno aqui, e a gente, vamos orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que essa noite o Senhor traga graça sem medida sobre todos os que estão aqui, Senhor. Todos os que estão assistindo, também todos que vão ouvir essa mensagem gravada. A Tua palavra tem tanto poder. Tua palavra deseja, porque esse é o Teu propósito, cumprir aquilo para o qual foi ela enviada. Que seja assim, sem uma transformação na mente, no entendimento e na atitude de cada discípulo. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu gostaria que você prestasse atenção, porque existe uma situação que você, à medida que eu for falando, você vai se analisando. Não é uma palavra sobre pecado no sentido direto, não é uma palavra sobre uma coisa errada, portanto, não se trata de você chegar ao final e você está aqui no chão chorando, nada disso não. Se isso acontecer, aí não é por minha conta. Mas a palavra ela tem a ver com um entendimento de decisões que precisam ser tomadas e quais são as bases nas quais nós decidimos. Seja uma roupa, já me disseram que eu estou com um jeito de pastor, então eu até botei com roupa de pastor, e aí eu até botei a máscara aqui como uma gravata, mas não combinou. Seja isso aqui, seja o que for, existem padrões de decisão, e a gente abre com o texto de Isaías 31 e 2, e você só fazer um comentário ligeiro, que aqui tem 2 elementos interessantes. Primeiro que diz, ai dos filhos rebeldes, que tomam conselho, mas não de mim. Então você observa que a gente pode tomar várias decisões na vida, e essas decisões não serem baseadas na busca do Senhor ou no ouvir o Senhor. E também continua o texto e diz assim, eles... Ainda diz assim, fazem aliança, mas não pelo meu espírito. Eu nem vou entrar nesse ponto, fazer uma aliança, que seria o caso aqui, estaria tanto a parte espiritual quanto a parte de casamento. Mas não é isso que eu quero mostrar. Que se põe a caminho para descer o Egito, sem pedir o meu conselho. Então, o problema desse texto aqui, é o conselho. É pedir o conselho do Senhor e ouvir o conselho do Senhor. Por que uma pessoa faria isto, sendo do povo de Israel? Hoje eu estava assistindo e recomendo um vídeo do J.B. Carvalho, que ele está falando Deixa eu até te dizer melhor qual é o vídeo, para te dar uma recomendação de que você assista um vídeo fora de série, muito bom. A soberania das esferas, um nome bem estranho, mas ele está falando o que representam os sete povos que se opuseram a Israel, os heteus, perizeus, amorreus, cananeus, gigazeus, aqueles 7 povos, o que cada um daqueles representa nos dias atuais. Muito bom. Então, o que se tem? 7 povos e o povo de Israel escolhido. Então, o povo de Israel é o único que tem um Deus poderoso. E por que esse povo,
que tem um Deus poderoso, não toma conselho com esse Deus. Então, é justamente essa tônica aqui que a gente vai observar. Então, em função dessa não pedir conselho, de tomar decisões, de tomar caminhos fora da vontade de Deus, eu vou falar sobre como tomar decisões corretas. Então, eu queria que você abrisse Efésios capítulo 2, verso 1 a 3. Enquanto você está abrindo, eu vou fazendo 2 comentários. Observe quais as influências das pessoas sem Deus. Uma pessoa sem Deus toma uma decisão de casar, de comprar, de ser sócio, de vender. Ela está sob uma influência. E você vai ver em Efésios 2, 1 a 3, que influência é essa? Essa influência age nas pessoas e agia em você, discípulo de Jesus. Ou crente também, que os crentes também, né? Então, vou botar crente ou discípulo de Jesus. Nem todo crente é discípulo. Então, você crente, né, pode estar agindo ainda em você. Mas olha o texto que diz, Efésios 2, 1 a 3. E ele vos vivificou, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais outrora andastes, então tudo no passado, outrora andastes segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar do espírito, que agora opera nos filhos da desobediência. Está operando agora. Entre os quais todos nós também antes andávamos, em quê? Dos desejos da carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos, por natureza, filhos da ira, como também os demais. Ou seja, a influência que está acontecendo, está ocorrendo, aqui são 3. Primeiro é o curso desse mundo, que é o curso desse mundo, é a propaganda, a ideia das coisas, de como elas são, né, de como elas vão, em que direção vão, é isso aí. A segunda coisa é o príncipe da potestade do ar, que significa, existe uma atuação demoníaca, que a palavra aqui no grego é do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. A palavra opera grego aqui é energel, que fala de energia, que é da raiz da palavra energia. Então, aqui há um espírito energizando aqueles que são pessoas sob essa influência. E depois ele faz uma síntese no verso 3, entre os quais todos nós, Paulo está dentro, andávamos fazendo o quê? Aí ele já está falando da natureza carnal, fazendo os desejos da nossa carne, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. O microfone está falhando aqui. Então, você vê que a situação das pessoas que decidem, elas vão decidir por egoísmo, vão decidir por paixão momentânea, vão decidir por apego ao dinheiro, vão decidir por uma atração de propaganda, vão decidir por N motivos, influenciados por 3 coisas: pela cultura, influenciado pelo demônio e influenciado pela sua própria natureza egocêntrica, nada altruísta. Ora, se isso fosse a única influência, então a pergunta seria: por que o homem, então, sem pecado, não decidiu certo? Vamos analisar Gênesis 3, verso 1 a 6. Eu convidar você para Gênesis 3, 1 a 6. Porque naquele tempo em que Eva, Gênesis 3, 1 a 6, Eva estava ali no paraíso, Eva não tinha uma inclinação, como eu e você, e como as pessoas lá de fora têm. Ela tinha uma inclinação pura, ela vinha de Deus, não conhecia nada de errado, não existia nada de depravado, de deturpado, não existia influência cultural. E o texto de Gênesis 3, 1 a 6 diz: ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus tinha feito. Deus fez a serpente astuta. Vou fazer um comentário sobre isso. E esta disse à mulher: é assim que Deus disse, não comereis de toda a árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis, para que não morrais. Disse a serpente à mulher: certamente não morrereis, porque Deus sabe que no dia que comerdes deste fruto, vossos olhos se abrirão, e sereis como Deus, conhecendo o bem e o mal. Então, vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou do seu fruto, comeu, e deu ao seu marido, ele também comeu. Pronto. O que você tem aqui? Primeira lembrança para você: quem foi que criou o animal astuto? Deus. Então, Deus induziu a Eva ao erro? Não, porque Eva tinha elementos para decidir, fosse qual fosse o contexto. Ou seja, Deus não estava tratando Adão e Eva como bibelôs
e nem com chupeta. Eles eram responsáveis pelas circunstâncias em que foram colocados. Assim eu, assim você. Mas eles aqui estão numa situação favorável em relação a mim e você. Tem um monte de circunstâncias desfavoráveis. Aqui está tudo favorável. E, na hora de decidir, ela pegou quais elementos para decidir? Não pegou os de Deus. O que seria o normal? Ela fala assim, espera um pouquinho, que eu vou consultar os universitários. Aí ela dava meia volta e falava ao anjo Gabriel, eu sei que Deus só aparece aqui de tarde, então eu não vou nem consultar Deus aqui, eu não sei, me ajude você, Gabriel. Essa cobra falante e astuta me fez uma proposta e eu estou numa dúvida. Consultava os universitários, ela ia para o banco de dados que Deus tinha dado, mas ela não fez isso. Aquela pessoa, aquela mulher, ela tomou a informação que recebeu. É muito importante você entender isso. Quem foi que deu essas informações para ela? A serpente. E por que ela não pegou as informações que ela já tinha e tomou decisão nas que ela já tinha? Interessante isso. Então, para você ver que nós, seres humanos, se não temos a inclinação para o pecado, pegamos a informação de quem dá, calcule com a nossa inclinação pecaminosa. A Rede Globo diz para você que meu corpo, minhas regras. Então, você toma essa informação da Globo e aí você fica sabendo de uma menina, e você vai, abre sua boca e opina sobre o aborto, baseado na informação que você recebeu. Não foi no banco de dados celestial que Deus te deu. Entendeu a história? E assim vai com o aborto, assim vai com o namoro, assim vai com a sociedade, assim vai na compra das coisas. Não, rapaz, você sabe que depois da pandemia está bem mais barato. Divide em 12 pagamentos, em 17 pagamentos você faz as contas, 9 fora e compra. Tudo baseado na informação que te dão, igualzinho aqui nesse caso. Só que ela aqui tem a vantagem me permita a expressão, da virgindade espiritual. Não está contaminado. E você e eu, lamentavelmente, temos algumas tendências. Por conta disso, a gente tem problemas de decisão e de comportamento. Eu queria convidar para você, para 3 passagens bíblicas. Primeiro, o texto de Números 20, verso 7. Abre aí a Bíblia, por favor. Ou abre a sua Bíblia, não existe mais hoje em dia, abre a sua Bíblia, né? Está na tela? Tá não, né? Você olha para o texto, que já está na tela, né? E se você está na transmissão, ele vai estar aqui, ó, em onde tem esse nome videira. E se você está aqui dentro na videira, abre o seu smartphone no YouVersion e assim sucessivamente. Já estou fazendo propaganda de YouVersion, mas vale a pena. Números 20, verso 7. E disse o Senhor a Moisés, verso 8, toma a vara, ajunta a congregação, tu e Arão, teu irmão, e falai a rocha perante os seus olhos, que ela dê as águas. Assim lhe tirarás a água da rocha, darás a beber à congregação e aos seus animais. Verso 9. Diz, e Moisés tomou a vara diante do Senhor como este lhe ordenou. Verso 10. Moisés e Arão reuniram a assembleia diante da rocha, e Moisés disse, ouvi agora, rebeldes, porventura tiraremos água desta rocha para vós. Então Moisés levantou a mão e feriu a rocha 2 vezes com a sua vara. E saiu água copiosamente. A congregação bebeu, seus animais, pelo que o Senhor disse a Moisés e Arão, porquanto não me crestes a mim, para me santificares diante dos olhos de Israel, por isso não introduzireis esta congregação na terra que eu lhes dei. Não preciso que explicar os motivos pelo qual Deus foi tão duro. Não preciso explicar isso aqui. O que eu quero explicar é, nós, homens de Deus, o rosto brilhando da glória de Deus, vendo o monte, vendo as tábuas da lei, sob pressão faz a besteira. Todos aqui sob pressão fazem besteira. Todos. Olha, desculpa, Guida não, né? Porque Guida já está há muitos anos na frente. Eu disse a você que eu ia aproveitar a sua presença aqui. Mas Guida, de tanto sentar na frente, ela já está num nível de santificação já, né? E Vanessa e Cláudio, vendo, trabalhando perto, vieram para frente também, para também acompanhar o nível de santificação de Guida. Eles 3, não, né? Mas o restante, que não está no nível deles 3, o que acontece? São pessoas que, sob pressão, fazem besteira. Esses 3 não, mas o restante faz besteira. O camarada com o rosto brilhante, irmão,
Moisés com o rosto brilhante, está fazendo besteira sob pressão. Não vou nem pedir, quer ver? Quantos fazem besteira sob pressão, fiquem com suas mãos abaixadas. Segundo texto, 1 Samuel, capítulo 13. 1 Samuel 13. Sob pressão, o ser humano faz besteira. Conversando com o diabo, em vez de pegar o banco de dados do céu, pega as informações que o cabo dá. 1 Samuel 13, verso 11. Lá está a passagem que eu vou passar bem rápido, porque eu já expliquei ela aqui. Então perguntou Samuel, o que fizeste? Respondeu Saul. Porquanto via que o povo... verso 11 agora, viu? Porquanto via que o povo, deixando-me, se dispersava, e que tu não vinha no tempo determinado, e que os filisteus já tinham ajuntado em Miquimais, eu disse, isso é o verso 12, agora descerão os filisteus sobre mim a Gilgal, e ainda não aplaquei o Senhor. Assim me constrangi e ofereci o holocausto. Então disse Samuel a Saul, eu já preguei sobre isso dias atrás, mas estou citando pelo comportamento. Procedeste neciamente, não guardaste o mandamento que o Senhor teu Deus te ordenou. O Senhor teria confirmado o teu reino para Israel para sempre. Agora, porém, não substituirá o teu reino. Qual é o comportamento aqui que você vê de mais uma decisão tomada errada? Qual é? A pressão, igual ao comportamento anterior, que tem pressão, mas aqui tem perda de poder. Quando o sujeito sente que vai perder poder, aí ele entra nos acordos espúrios. Faz concessões à verdade, faz concessões ao pecado. Se ele tem convicção de não tomar a bebida e ele manter aquela postura, mas ele sente que o diretor da empresa perguntou o que ele faz, não, tranquilo, socialmente. Então ele tem um princípio, defendeu esse princípio, mas quando chega na frente do diretor, agora o princípio vale. Agora o princípio, antes não defendesse, mas defendeu a vida inteira. Agora quando chegou, amarelou. Igual a Saul, amarelou. Então, somos todos assim. Temos problemas com pressão, mas temos problemas com perda de poder. Vamos lá, Josué 7, verso 19. Nós temos a palavra em Josué 7, verso 19. Preste atenção, porque esse texto aqui é meio cavernosozinho aqui, viu? 7, verso 19. Então disse Josué a Acã, filho meu, dá-me, peço-te glória ao Senhor teu Deus. E faze confissão perante ele. Declara-me agora o que tu fizeste, não me ocultes. Josué 7, verso 20, Acã vai falar. Antes que Acã fale, deixa eu te explicar o que aconteceu. O povo de Israel foi lá, tomou Jericó, só fez gritar, Jericó caiu. Aí ele, estamos em casa, maravilha, não vamos gritar. Não, agora não pode gritar. Cada cidade tem um milagre. Beleza. Como vai ser assim? Não, deixa com a gente, vamos pegar 3.000 pessoas, a gente mata a cidade de Ai. Vamos lá. Foram com 3.000 pessoas e voltaram derrotados, perderam vários soldados. Aí, gente, ganhou Jericó. E vai perder para Ai? Não, tem uma coisa errada. E foram orar. E Deus, ele lançou sortes, não tem Bíblia, não tem profeta, não tem nada. Lançou sortes e Deus usou as sortes. Até chegar para esse cara e perguntou para esse cara o que era. Verso 20, Josué vai dar a explicação do que aconteceu. Acã. Respondeu Acã, Josué, verdadeiramente pequei contra o Senhor Deus de Israel, e eis o que fiz. Quando vi, entre os despojos, a boa capa babilônica, 200 ciclos de prata, uma cunha de ouro, do peso de 50 ciclos, cobicei-os e tomei-os. E eis que estão escondidos na terra, no meio da minha tenda, e a prata debaixo da capa. Então Josué enviou mensageiros, que foram correndo à tenda, e eis que tudo estava escondido na sua tenda, estando a prata debaixo da capa. Tomaram, pois, aquelas coisas no meio da tenda, e as trouxeram a Josué e todos os filhos de Israel, e as puseram perante o Senhor. O que acontece com esse tipo de situação? Fazer uma coisa que não agrada a Deus. O que acontece com todos os seres humanos? Todos, quando fazem uma coisa que não agrada a Deus, debaixo do tapete. Toma uma decisão de esconder. Não, ninguém vai ver, não. De administrar pecado. Pecado? Não, vou administrar pecado. Todo mundo faz isso. 100%, sem exceção. Não, eu confesso. Você confessa depois de ter administrado. Não é? É sempre assim.
Confessa depois de ter administrado. Quando negociou um pouquinho, não sei o quê, aí já não consegue dormir, fica nervoso, aí bate o carro, aí, rapaz, isso aqui, aí pum, né? Aí vai lá e faz. Não é que Deus mandou bater o carro, não é isso não. Mas a Bíblia diz, bem simplesinho, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, procurando quem possa tragar. Foi Deus não, meu filho, foi o capeta mesmo, o capiroto. Ele está. E por que ele faz isso? Porque ele nasceu para isso. Não, não nasceu não, tá? Ele caiu para isso. Ele caiu para isso, vive assim. Mas o que a pessoa faz? Debaixo do tapete. Por que não fala? Porque é assim com seres humanos caídos. Deveria não ser, mas é. Por essa razão é que nós não podemos trabalhar como se nós fôssemos boa gente. Nós não podemos trabalhar com amizade, com aquilo que nós somos. Irmão, deixa eu falar algumas coisas sobre essa realidade humana. Nós temos muitas forças que influenciam a gente para decidir o que decidimos. Não são poucas forças, não, irmãos. Eu vou colocar um áudio aqui. Ó, você vai ter que se esforçar para ouvir, porque o áudio está meia parte dá para ouvir, meia parte não dá para ouvir. Mesmo assim, eu vou colocar. O áudio é de um discípulo que mandou o áudio para mim, mas foi tão bom, que eu pedi autorização para colocar. E sabe o que ele falou para mim? Você nem era para ter me pedido autorização. Você tem 150% de autorização para colocar tudo o que eu vou te mandar. Isso é confiança, né? Mas esse camarada botou. Mesmo assim, eu mudei a voz dele. Está um pouco engraçada a voz. É 1 minuto e 51. Está lá na mídia. Da mídia, vocês conseguem colocar aí? Jackson, Samuel, não sei aí? Então, eles vão colocar. E não se esqueça que não é nem tão alto, mas é um pouco alto. Pode colocar. Mas eu fiquei pensando, cara, nessa questão de se conectar com pessoas. Vai melhorar. E sabe, cara, que eu percebi na minha vida que eu tenho uma birra. Sabe qual? Eu tenho a tendência natural de desprezar as pessoas, por exemplo, que são bem mais sucedidas que eu. Cara, olha a burrice. Meu Deus do céu. E, cara, eu tenho visto há muito tempo já que, cara, isso aí é muito idiota. É ser muito burro, cara. Porque como que eu vou aprender um negócio diferente com um cara que não é mais evoluído que eu no sentido financeiro, vamos dizer assim, né? Mas na área financeira, cara, vou te dizer, velho, eu tenho uma resistência, cara, tipo assim, o cara ali tá, e assim, eu vou dizer, não é inveja, porque eu não me interesso pelo que o cara tem. É, tipo, o cara aí tá se achando e tal, mas assim, é um menosprezo que eu trouxe isso de uma raiz, cara. E, tipo, eu fico pensando assim, na minha família tem muito isso, cara. Quando eles colocaram... menosprezar... Pode cortar. Quando eles colocaram esse som aí, lá na transmissão veio bem melhor do que aqui. É porque o som fica alto, aí ele projeta o ruído que eu tirei, ele projeta, ele multiplica o ruído, vocês não dão para ouvir direito. Mas vocês viram ele falando, não entenderam nada, mas eu vou explicar. Ele fala o seguinte, ele estava participando de um treinamento, e já tem muito tempo que eu trabalho com ele, várias demandas, e eu coloco o dedo em algumas coisas que precisa colocar, e dessa vez foi um treinamento que ele ouviu, e ele disse o seguinte, rapaz, eu descobri uma coisa estúpida. Eu não gosto, eu tenho uma terrível resistência contra qualquer pessoa rica ou qualquer pessoa mais bem-sucedida do que eu. E disse, isso não é inveja, porque eu não desejo as coisas dele. Aí acrescentou, mais 2 coisas. Isso é da minha família, que meus tios também, quando tinham 2 tios bem-sucedidos, eu tinha inveja daqueles tios, e a nossa família, eu aprendi com a minha família a não gostar de gente bem-sucedida, porque esse cara metido fica aí. Aí vem o pior. E eu aprendi no meu curso aqui,
o que é network. Agora, como é que eu vou aprender algo novo de alto nível se eu não me relacionar com gente bem-sucedida? Rapaz, eu preciso resolver isso. Bom, já eu falo sobre network e vou citar aqui um negocinho que está acontecendo. Mas ele resolveu abrir o coração desse jeito. Qual foi o meu feedback para ele? Eu mandei o seguinte feedback: filhão, deixa eu te explicar um negócio. O nome disso é inveja, sim. Você está confundindo inveja com cobiça. Cobiça é você querer a coisa do outro. Inveja é você não querer que o outro tenha aquilo. A cobiça é você desejar, seja o que for, não cobiçarás a mulher do teu próximo. Você está cobiçando, você quer para você. Mas a inveja, que droga, aquele cara não merece, não vale você maldar o cara ter aquilo. De carro novo, você fala, que droga, o fulano está prosperando. É a inveja. Isso é inveja. E é raríssimo alguém confessar inveja. Na hora que eu dei o feedback, ele falou, rapaz, eu quero me livrar desse negócio hoje. Aí eu falei, é bem fácil, isso não é pecado, isso é iniquidade. Você aprendeu isso da sua família. Então, da família veio a inveja. Então, você tem que abrir a boca e falar, Senhor, eu renuncio à iniquidade da vaidade, da inveja na minha família, que eu recebi, eu não aceito que isso povoe meu coração. Ele disse, pô, eu vou fazer agora. Aí foi lá, fez e voltou, dizendo que estava liberto da inveja. Irmãos, eu estou falando de um discípulo, estou falando de um líder. Estou falando de uma pessoa, e tem vários casos que eu estou trabalhando. Porque nessas coisas que a gente vai decidir, assim como Saul, como Moisés, como Acã, como Eva, existem muitas coisas que influenciam a gente. Existem problemas do passado, como é o caso desse aí que acabou de dizer. Existem temores que a gente tem, medo mesmo de morrer. Irmãos, vamos ser sinceros, vamos abrir o jogo aqui. Muitas pessoas que diziam que têm medo, ou dizem que têm medo em relação a essa pandemia que já está definhando aí, não tinham coragem de dizer com todas as letras, eu tenho medo de morrer. Porque dizer medo de morrer no meio de uma igreja pega mal. Então não diz. Não, rapaz, é que eu tenho medo. Aí pinta de vermelho, bota até um girassol em cima lá do negócio, lá que é bonito, que é terrível. O medo fica até bonito. Mas só que a pessoa não diz, então, mas ela é movida na decisão ao medo. O medo move que ela decide. Ela decide baseada no medo. E admite? Não. E o que acontece quando a pessoa é movida a uma força que ela não admite? Tranquilo, queridão. Aquela força te controla. A força te controla. Se você admite, você então bota no páreo e você vai lutar. Fernanda, me ajuda aqui. Usa aqui uma vela e um tucho aqui de manjericão, que isso se resolve. Aí tá, estou brincando, tá? Pelo amor de Deus, não é macumba aqui não. Mas estou falando assim, você usa o recurso que tem. Pede ajuda, vai para terapia, toma um remédio, ora, faz um jejum, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Mas quando não admite, não, que nada. Ixi, ele é fantoche, o fantoche fica em cima assim, eu não manipulando o cara. A imaturidade emocional, pessoas que decidem as coisas baseadas numa imaturidade emocional. Por impulso, meu Deus do céu. Impulso de compra, depois tem que pagar. Aí ele fica com problema no SPC, perde emprego, mas já comprou. É o impulso. Então, assim, isso tudo são forças que não tinham nos dias de Moisés e ele quebrou a cara. Agora imagine, nos nossos dias tem isso, tem as mesmas coisas de Moisés e ainda tem a propaganda, ainda tem o cartão de crédito, ainda tem o medo do coronavírus. Imagina a quantidade de coisa para você se tornar saudável hoje nos nossos dias. A ideia ilusória de ser feliz rápido. Por exemplo, por que uma pessoa tem uma decisão rápida de, por exemplo, pecou com uma prostituta, ou sei lá, pecou, por exemplo, na pornografia. Por quê? Pegou lá, mas não vou, pecou. A ideia na cabeça dele, infantil, de que prazer é igual a felicidade. Ele acredita nisso. Alguém praticamente disse a ele que prazer, sentir, é felicidade. Quem disse isso a ele? Alguém disse, sei lá quando. Lá, pica-pau, pronto. Lá, o gato e o rato, sei lá, Tom e Jerry, sei lá quem disse. Flintstone. Alguém disse lá e está aqui, na cabeça dele. Achando que ter prazer, ir para Disney, sei lá o que é. O cara acha até hoje, é adulto, 42 anos de idade, ainda acha que prazer é igual à felicidade.
Nunca ninguém disse nada a ele, ao contrário. E outra coisa, fixação. Quando o sujeito tem uma fixação sobre alguma coisa. Quer ver? Eu conheço um camarada que tem para mais de 200 relógios. 200 relógios. Fissurado. Apaixonado por relógio. Claro que falta coisa em casa, é lógico. A coleção de relógios é absurdamente cara. Tem até Rolex. Tem um relógio de 16 mil reais. Aí, o camarada é apaixonado por relógio. E eu lhe pergunto, quando ele chegar numa loja que tem relógio, ele vai seguir o tal do... Eu já ouvi falar. Espírito Santo. Já ouviu falar? Não existe para ele, cara. E o quê? E o quê? E dá, e vai, e pega. Assim, desaparece tudo. Desaparece a mulher, desaparece tudo. Ele segue como um boi vai ao matadouro, que está fissurado em relógio, está fissurado em livro. O sujeito entra numa livraria, compra assim, né? Entra, promoção. Brrr, Deus está falando com alguém aqui agora. Né? Curso, todos os cursos que chegam, vai engolindo tudo. Meu irmão, por que ele engole tudo? Tomando decisão errada. Você devia fazer um negócio, concluir. Fazer um negócio, concluir. Pensar se quer, concluir. Pensar se vai aplicar, fazer. Não é que ficar... Minha segurança é minha biblioteca. Tenho 7 mil volumes. Já leu quanto? Ô, meu irmão, a gente não compra livro para ler. Exato. Compra livro está segurança emocional. Sensação de que eu comprei, já entrou tudo. Só pelo fato de comprar, já entrou aqui, eu já tenho um conhecimento. É assim que o ser humano é doente, irmão. O nome disso é doença. Relógio, tudo isso é doença. Agora imagina você, para piorar ainda tem demônio envolvido? Aí é fim de papo, é melhor dizer, Deus mata logo a gente, salva logo, mata logo. Como é que a gente vai chegar no céu? Tem livro, propaganda, pornografia, ainda tem demônio? É melhor matar todo mundo logo. Com 2 anos de crente, faca. Né? Salmo 141, verso 3. Abra a sua Bíblia aí. Salmo 19, 12, perdão. Salmo 19, verso 12. Eu estou chegando já nas conclusões. Salmo 19, 12. O coração do homem, queridos, você tem que compreender isso. Salmo 19, 12, diz assim: quem pode discernir os próprios erros? Purifica-me dos que me são. Está na tela, né? Purifica-me dos que ainda não me são claros, ou dos que são ocultos. Também de pecados de presunção, do orgulho lá na tela. Livra o teu servo, para que não se assenhoreie de mim, então serei perfeito e ficarei limpo de grande transgressão. 2 coisas acontecem nesse versículo aí. Primeiro, quem pode discernir os próprios erros? Me livra dos que são ocultos. Irmão, tem erros ocultos. Quinta-feira passada, Deus mandou eu não gritar. Eu estou num treinamento homilético com o Espírito Santo. Pode um negócio desse? Pergunta a ele lá. Ele também não vai falar nada, não está falando para mim, vai falar para você. É claro que não vai falar. Existem processos de disciplina individual. Quer ver? Os que falam muito, o Espírito Santo lhe põe disciplina. Não conte nada não, senão eu não faço mais nada em sua vida. Sim, senhor. Sim, senhor. Tem gente que pega um milagre, uma ação de Deus e conta para todo mundo. Uma intimidade que Deus tem com você, você joga para todo mundo. Não, o Espírito Santo não gosta disso. Nós estamos um Deus santo, um Deus fino, um Deus gentil, um Deus íntimo. Então, observa como são dos pecados ocultos, você nem sabe, mas o Espírito Santo tem que falar contigo daquilo que Ele quer falar contigo. E dos pecados de presunção. Salmo 141, verso 3. Olha o que diz Salmo 141, 3. Não perca o fio da meada, querido. Não perca o fio da meada. Salmo 141, 3 diz assim: põe, ó Senhor, uma guarda à minha boca, vigia a porta dos meus lábios. Aí, ó, nesse instante eu falei sobre isso. Para você ver que você tem que entrar num acordo com Deus para não errar.
Você tem que entrar no acordo com Deus. Você se lembra daquele versículo de Jeremias que fala assim, enganou o seu coração mais do que todas as coisas e perverso que o conhecerá? Lembra lá em Jeremias? Fala isso. Maldito o homem que confia no homem. Se você for ler lá em Jeremias 17, ele não está falando maldito o homem que confia no homem, mas o homem pode confiar na mulher. Não é isso que está falando. Maldito o homem, mas mulher pode confiar em mulher. Não é isso, não é o gênero sexual. Maldito o homem que ainda acredita que o homem é confiável. Essa que é a pegada da interpretação. Deixa eu te falar uma coisinha para você, uma palavra bem específica. Agora eu queria chamar aqui Vene, queria chamar André, queria chamar Cristóvão. Presta atenção, para você entender o que é um processo. Nós temos processos decisórios, queridos, que são aprendidos. Processos decisórios são aprendidos, não são fáceis de tomar, não. Por exemplo, os nossos processos decisórios enquanto governo de igreja são de acordo com a palavra de Deus, que a Bíblia diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Portanto, com o conselho faze a guerra. Então, a gente não toma decisão sem conselho. Nós vamos devagar. Outros processos que a gente orienta aqui de como tomar decisão. De como viver, porque você é vulnerável. Você tem as coisas que você não conhece, você tem os medos, você tem os recalques, você tem coisas do seu passado que não resolveu, está tudo aí, ainda tem um demônio aqui do lado, que saco, né? Mas tem. Então você tem que se cercar de muita sabedoria, de muita prudência para não cometer desatinos. E é nesse processo. Por exemplo, eu cheguei e falei, pessoal, eu comprei um curso, Pablo Marçal, muitas maneiras de ganhar dinheiro. Um exemplo, os cursos do Paulo Vieira. Como é que eu fiz esses processos? Eu jamais vou recomendar alguém fazer um negócio se eu não tiver sabido a margem de segurança espiritual. Irmão, presta atenção. Está socado de coaching na internet. Meu Deus do céu. Se disser que o Espírito Santo é coaching, metade da igreja desiste de ir para o céu. Eu não tenho condição. O Espírito Santo não é coaching, né? Mas pelo fato de ser ajudador, o coaching, o Espírito Santo, coaching, já não quero. Tchau. Eu sou, como é que chama? Eu sou conservador. Eu não acredito mais na presença do Espírito Santo. Porque não é possível. Agora, presta atenção. Presta atenção. Então, não se trata de saber se o coach é bom ou ruim. Se trata aqui que isso tem a ver com os seus processos de decisão. Não é se é bom, é se o que está acontecendo com você, Deus está guiando. Então, tem nada a ver com você assiste ou não assiste. Então, presta atenção, todo coaching desse da internet está ganhando dinheiro com ignorância. Gente que não estudou, ou gente que não estuda, ou gente que não lê, quer as coisas muito mais rápidas com o coaching. É lógico. E o pior quando ela é crente. Não, Deus está confirmando eu vou tomar esse curso aqui. Não, Deus não está confirmando tomar aquele curso, nem desconfirmando. Não tem nada a ver uma coisa com outra. Se o seu processo é um processo aleatório, então tanto faz onde você está, tanto faz ateu, candoblezeiro, o pastor, tanto faz mesmo. Porque é aleatório. Você está atirando para tudo que é lado. Você está influenciado por algum recalque, algum medo, algum trauma, alguma coisa e ainda um demônio. Você está fantoche. Mas observe bem. 3 pessoas. Aí eu passei um processo, para você ver. Eu passei um processo daquele negocinho de assistir um vídeo de 4 minutos e 59, irmão. Nem eu tenho paciência. Mas passei para vocês têm paciência. Você vê como vocês são bem melhor que eu. Mas eu como pastor, eu posso dizer, faça isso. Mas por que faça isso? Aí o sujeito vai fazer isso, aí dá certo. Por que dá certo para eles e não dá certo para outros? Porque tem uma diferença de Deus estar conduzindo você e você pegar o material. Não se trata do material, se trata do que fazer e de como fazer. Rafael está comendo capim. Eu vou até falar uma outra coisa. Ele está comendo um carrinho de mão de brita para fazer o mestrado dele. Agora, Lucas fez 2 cursos de aconselhamento e pum, hoje se matriculou numa pós-graduação de aconselhamento. Já fez 2, agora já está num aconselhamento.
Mas eu lhe pergunto, como foi o processo de ele entrar naquele curso de aconselhamento? É um processo de Deus ou é um processo do impulso? Todos os líderes sabem o que é, não precisa nem falar. Tá lá, os líderes estão lá vendo. Fernanda, hoje, começou um curso de neurociência. Então, todo mundo tem que estudar, irmão. Ontem a faculdade estava lá. A aula, vocês viram a aula ontem. Meu Deus do céu. Então, não se trata de conteúdo. Se trata de processo. O que é que Deus está fazendo na sua vida? Agora tem 3 pessoas para dizer. Vene, que foi o primeiro que escreveu, entrou num processo lá dos 4 minutos e 59. Deixa ele contar o que foi. Depois André vai contar, depois Cristóvão vai cantar. E esse rapaz que contou aqui, também contou dentro do processo. Então tá. Aí você vê que a diferença não é o Pablo Marçal, nem o Paulo Vieira, nem o neurociência, como é o nome do cara da neurociência mesmo? André Davi. Não é nada, tem nada disso. O processo é o que Deus está fazendo com você. Sei não. Para poder sair ali. E esse curso é tão de Deus, que eu não faria se não fosse aconselhado, porque o cara xinga, viu? Ou homem para xingar, parece até Bolsonaro. Ele fala assim, muitas palavras fortes. Mas o que eu compartilhei, gente, foi o seguinte. Pode falar da tarefa? Pode, né? No primeiro vídeo e na primeira tarefa, ele fala sobre decisão, né? Coisa que você pretende fazer e tal. E ele falou um negócio lá de banho frio. Banho frio para conseguir resultados. Mas lá em casa, porque eu pensei logo lá em casa, que lá em casa é congelante. Lá em casa tem 3 níveis. Tem o frio, tem o gelo e tem o empedrado. Aí eu me matriculei em um curso há 6 meses para melhorar o meu salário como funcionário público. Vinícius, o alarme do seu carro aí, viu? Que ele está com a chave do seu carro. Aí, não foi ele, não? Graças a Deus. Aí é o seguinte, tem 7 anos, gente, que era para eu ter feito um curso, só rapidamente para dizer a vocês. E eu fiz umas contas rápidas e eu perdi de salários em 7 anos, porque eu não fiz esses cursos, cerca de R$200 mil. É o preço de uma casa, praticamente. Né? Por quê? Porque era para eu ter feito desde quando eu entrei em 2013 no Estado, mas sempre ficava assim, não, depois eu faço, eu passando, depois eu faço. E quando foi esse ano, que eu fui para o CIS e tal, esse ano vai ser o ano tal, melhor da minha vida, não sei o quê. Aí começou a pandemia, eu falei, aí me matriculei em 3 cursos de vez, 3 pós-graduações. Mesmo falando assim, rapaz, como é que eu vou fazer? Não sei como eu vou fazer. Mas matriculei em 3. E eu tinha um tempo mínimo de 6 meses, né? Pelo menos eu tinha que passar 6 meses. Eu falei, eu vou fazer em 6 meses, termino o curso, dou entrada e pá, e já começo a receber. Só que aí veio um desânimo, esse negócio de procrastinar. Não, depois eu faço. Peguei o texto, era 64 páginas para fazer a prova, e aquele negócio. Passaram. Gente, quando eu peguei a semana, 5 meses, e eu não li 64 páginas. Li outras, mas não li isso aqui. Aí, quando começou isso, eu falei assim, eu vou tomar banho frio, pelo menos até terminar o curso todo. Os três cursos. Foi a primeira decisão. Aí teve um dia que eu fui tomar banho de noite, meio de madrugada, na hora que eu abri o chuveiro, teve um pessoal que foi para a conexão lá em casa e quase congela, né, no fundo lá. Quando eu abri, primeiro veio o vapor de frio, né? A água, na hora que bateu assim, eu falei, e aí agora a sua decisão vai continuar? Aí eu falei, eu vou. Aí me joguei no coisa assim, aí começa aquela falta de ar, né? Aí de costa, e vai, e bota, e aí começa a ir pá. Aí eu falei, mas eu vou continuar. E a segunda decisão foi, só assisto TV quando terminar pelo menos o primeiro módulo. E aí, gente, em 2 dias, o que eu não fiz em 5 meses, eu fiz em 2 dias. Eu li as 64 páginas, fiz a avaliação e tirei 10. Calma. Calma. Não é só isso. Né? Parece Polishop. Não é só isso. Oh. E aí, alguns dias eu estava estudando, né? Um dia eu estava estudando, aí Tâmara falava com Thalita, filha, deixa o papai que ele está estudando. Aí Thalita, para que papai está estudando? Porque ela vendo, professor,
Para que meu pai está estudando? Aí então eu falava, para melhorar o salário, não sei o que. Aí, beleza. Aí eu tirei 10. Aí ela ouviu, né, que eu tirei 10. Aí Tamara falou assim, ó, papai tirou 10 porque papai estudou para tirar 10. Então, não é só o dinheiro, não foi só fazer o curso, mas é questão também de você se sentir, né? Você ter o orgulho para sua família, para seu filho. E o pior de tudo, ontem teve o jogo Bahia e Flamengo. E eu não pude assistir, porque eu não terminei o primeiro módulo. Eu terminei a primeira avaliação. Aí uma pessoa falou assim, mas no celular tu pode. É o demônio, só pode. Aí eu falei, ô astúcia. Aí eu falei assim, eu não assisti o jogo, mas vi os gols. Mas meu testemunho, eu quero dizer, e eu honrei no grupo, e eu quero honrar aqui também, eu sei que era só para contar meu testemunho, mas e ver como Nili se preocupa com isso com a gente, é formação total. Ele podia muito bem, que nada, não quer fazer não, procrastinador, não quer ficar assistindo TV, né? Não quer, então pronto, mas não. Há uma preocupação e a decisão que a gente toma. A gente sempre tem duas decisões, ou fazer ou não fazer. Muito obrigado. Muito bom. André, você vê que é como Deus age, né? Libertando o cara do Bahia, desse negócio do futebol, é tremendo. André também tomou decisões num processo conduzido. Quer dizer, ele entrou no curso e tomou decisões. Vamos ver quais foram as decisões que tomou. Eu não sei exatamente quais foram, não, mas ele vai falar. Bom, boa noite, pessoal. Quando eu fiquei sabendo do curso, eu fiquei... Rapaz, eu olhei, eu entro ou não entro? Aí eu fiquei pensando, eu vou levar até o final isso, eu vou realmente fazer valer a pena. E aí eu tomei a decisão, vou fazer valer a pena. E aí comecei a fazer o curso, comecei a pôr em prática as atividades. E aí, como o Vini falou, todos os dias tinha uns vídeos de 4 minutos e 59 segundos e as atividades. E fazendo as aulas 1, 2, 3, 4. E aí, uma coisa que me impactou foi na aula 5, né, que foi a aula hoje, falou assim falava sobre network e também aí faz um resumo das aulas que a gente tomou anteriormente. E aí eu vou fazer só um resumo para chegar onde eu quero falar, né? A gente, na nossa vida, eu estou com 33 anos de idade, novo, né? Né, Cláudio? Eu enxergo minha vida como um rio, né? A gente passa um rio e, às vezes, nesse rio, a gente acaba usufruindo desse rio com algumas ausências emocionais que nós temos. Por exemplo, num período desse curso, eu fui confrontado com algumas áreas da minha vida, por exemplo, como é que eu posso falar? Como ele citou aqui, às vezes a gente acaba fazendo acumulando algumas coisas em nossa vida por pura ausência emocional ou para cobrar alguma carência emocional que nós temos no quesito compra. Ele falou o exemplo do livro, totalmente parecido comigo. Eu comprava livros para ter uma segurança emocional, não lia praticamente nenhum. E comprava coisas para dizer que eu tinha determinada coisa. E aí eu fui confrontado com uma parte que falava que a gente tinha que fazer uma separação sobre o que era útil, necessário e fútil. Aí eu estava no computador, dessa maneira aqui, eu olhei para um lado, olhei para o outro, e falei assim, rapaz, eu vou agora só focar no necessário da minha vida. Aí eu comecei a colocar as coisas desnecessárias para vender no LX. E aí coloquei, tirei foto e tal. Em questão de uma semana, consegui fazer R$ 1.370 com coisas que eu estava sem usufruir, sem usar mais de anos, e tenho muito mais coisas paradas. E aquilo ali me deu uma liberdade emocional tão grande, pelo fato, me gerou um recurso, teoricamente, me fez olhar para aquele negócio e tornar um propósito para outra pessoa, né? E ter realmente aquilo que eu precise. Uma conquista, um alvo, né? Exato. E claro,
E você, a partir desse recurso, começar a fazer o que é importante para você. E o segundo ponto, ele falava sobre network. Eu tinha uma chave que precisava ser virada na minha vida, que eu sou uma pessoa que eu não me considero uma pessoa com muitos amigos. Então, eu achava, toda hora que me falava, você precisa criar um network, você precisa... E eu achava que o meu não desenvolvimento profissional estava ligado o meu desenvolvimento de amizades, né? E aí eu comecei a perceber que eu precisava me conectar com pessoas. E eu percebi, poxa, velho, eu estou no reino, eu não quero ter amizade, tipo assim, só para desenvolver trabalho, eu quero me conectar e também falar do reino, eu quero me conectar para desenvolver negócios, eu vou pôr em prática isso. Aí eu percebi logo uma habilidade que eu tenho, até na questão do reino, uma habilidade de consolidação, uma habilidade de companheirismo. E aí eu me lembrei, eu tenho uma habilidade de vendas. Aí eu comecei a fazer. Eu tenho um Cresce, eu sou corretor de imóveis, só que o Cresce estava lá, empoeirado, sem exercer. Rapaz, eu vou começar a exercer essa atividade. Estou parado, assim, não estou na atividade de corretagem, mas vou fazer. E aí comecei a fazer parceria de negócio, ligar, olha, eu estou com determinada área, meu nome é André, com essa área, André, olha, eu estou me dispondo aqui, ó, tal. Aí começou a gerar negócio. E esse gerar negócios, ontem já surgiu uma oportunidade de um negócio excelente para ser, amanhã acho que já está dando uns encaminhamentos. Ou seja, com uma virada de chave, pode fazer assim, você mudar sua vida, sabe? Às vezes a gente fala, não tem dinheiro. Pô, velho, em uma semana, com coisas que eu não tinha perspectiva, eu fiz 1.370. E a gente fala que não tem dinheiro, tipo assim, uma viradinha, uma mudança de ideia, pode fazer com que a gente comece a enxergar coisas que a gente não consegue enxergar antes, entendeu? Então, isso que está me fazendo destravar algumas coisas na minha cabeça, entendeu? Com pouco tempo, não precisou ser um curso de 1 a 2 horas que me fez pensar dessa maneira, entendeu? Glória a Deus. Vá enxergando o que é resposta a um processo. Tem um processo acontecendo. Às vezes o processo envolve demônio, às vezes oração, às vezes jejum, mas às vezes não. Aqui tem um processo. Vem cá, Cristóvão. Quinta-feira passada, a gente avisou de propósito. É claro que foi de propósito avisar assim. Ele vai enviar. Aí metade da igreja desmaiou, outra metade caiu no chão, não sei o que lá e tal. Foi assim. Para também que ele dissesse uma semana depois como é que ele está emocionalmente. Ele vai embora de Feira de Santana. Ele vai dizer, Niles, eu queria falar para a igreja aqui que eu queria pedir perdão, porque aquilo que aconteceu quinta-feira passada, eu queria que vocês anulassem. E, por favor, desfaça a gravação aí, por favor. Você pode falar isso, mas vamos ver se ele vai desfazer a gravação. Jesus tem misericórdia. Eu estou em derredor agora do cara. A igreja fica orando aí agora. Como é que está seu estado emocional uma semana depois, varão? Boa noite, igreja. Eu quero falar em poucas palavras, bem resumido, e eu quero dizer que tomei uma decisão, estou em paz, estou alinhado com Deus, sei o que eu quero e sei para onde eu vou. Depois ele prega, irmão. Depois ele prega. É verdade que vocês gostariam até de, se fosse caso, quanto antes, né? É porque ela me ligou para falar isso. Se fosse hoje, ir embora hoje. Mas por que ele está com essa convicção? Porque o processo de decisão não começou agora. Não teve impulso, não foi emocional. 2 anos, 1 ano conversando com a gente, administrando, construindo. Na hora que vira o prego, meu irmão, não tem um inferno todinho que mude. Você entendeu? São processos decisórios. Eu queria que a gente aplaudisse o Senhor pela vida deles 3. Obrigado vocês, viu? Então, finalizando, preste atenção às 4 dicas que eu vou te dar. Você vai tomar uma decisão? Qualquer decisão. Primeira coisa, sua decisão tem respaldo na palavra? Se não tiver respaldo na palavra, for uma coisa que é anti-bíblia, você pode entrar. Todo mundo é livre. Pessoal, eu estava pensando em matar meu vizinho, porque, sinceramente e tal, você é livre para matar, vai cometer um crime, vai preso, e eu vou testemunhar contra você, pode ficar tranquilo. Mas entenda,
Não tem respaldo na palavra e por isso não deve matar o vizinho, tá? Por esse motivo. As coisas são muito claras. Não tem respaldo na palavra, não vai. Eu vou casar com aquele rapaz lá que não é crente. Você é livre para fazer o que você quiser. Só vai ser excluído da igreja, porque você está desobedecendo a palavra. E sinto muito. A igreja vai agir do jeito certo, conforme diz a Bíblia. Não pode fazer isso. Você não pode. Mas pode, porque é livre para fazer. Só que está fora da palavra. Então não vai dar certo. Segunda coisa, envolve o propósito ou tira do propósito? Aí já não é se tem na Bíblia ou não. É o propósito. Por exemplo, Cristóvão e a Lisiana irem para Jacobina envolve o propósito. Servir pessoas, amar pessoas, pregar, falar. Envolve o propósito que eles estão vivendo há muito tempo. Eles amam isso. E vivem isso. E querem isso. E desejavam isso. Então vão fazer. Aí você vai fazer um curso. Não, eu vou fazer um curso em Salvador. Eu chego aqui, saio segunda-feira e só volto no sábado. E no domingo eu tenho que fazer as provas, segunda-feira eu volto de novo para Salvador. Aí largou a conexão, largou a macro, largou a família, não pode não sei o quê, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Ele perguntando, esse curso tirou de você ou trouxe para você? Isso tem que avaliar, se aquilo traz... Quer ver um detalhe? Erivelton, cadê Erivelton? Levanta a mão assim. Erivelton entrou. Erivelton está trabalhando em Salvador, no hospital de campanha. Sim, no hospital de campanha de Salvador. E ele está aqui, e está dirigindo a conexão, e está fazendo tudo. Então, aquilo ali está dentro de um propósito. Primeiro, que é área profissional, não vai se dizer que está errado ou certo. Ele tem qualificação para aquilo, vai lá, fala de Jesus onde ele está lá. E tem servido da melhor maneira possível. Chegando lá, o que aconteceu? Já foi indicado para um lugar, para outro lugar, para outro lugar. Aquilo ali virou currículo para ele. Deus usando aquilo, mas pega para ver se ele é infiel. Nunca. Não desliza uma sequer vez. Então, assim, são coisas desse tipo. Outra coisa, a decisão é para o bem da família, você vai tomar? É para o bem da família. E você falou com a família, a mulher falou o quê? Não, ela disse que é coisa do diabo. Então, quer para o bem da família, e aí Deus não concordou, não fez a mulher. Tu não venceu a sua mulher para ela concordar contigo. Como é que é da família? Como é que é de Deus esse negócio? Há uma divergência na decisão que você vai tomar para o bem da família e a própria família diverge. Está na cara que não é de Deus. Então, eu não estou com isso dizendo que você não pode. Todo mundo pode tudo. Só que não tem nada a ver com Deus, nem com a igreja. Quarta coisa, nessa decisão, você vai melhorar como pessoa? Você vai ficar mais humilde, vai tirar algum impedimento? Por exemplo, você fazer o CIS vai ajudar você como pessoa, sim ou não? Sim, claro, faça. Eu vou dizer sim, qualquer pessoa. Vou dizer, mas agora eu vou me embora para São Paulo, porque eu vou ser coach e não sei o que lá. Aí a gente vai analisar e eu vou te ajudar a você pensar se é a melhor escolha. É pecado ser coach? Claro que não. Você pode? Claro que pode. É uma bênção? É uma bênção. Você vai ajudar com muito mais capacitação? Sim, eu mesmo sou coach. Só que envolve você ir embora, mudar de situação, mudar completamente. Vai trabalhar, a esposa fica aqui com os filhos, separa a família. Não é de Deus, meu filho. Não é de Deus. Por quê? Porque envolve numa decisão Satanás, desejos, ofertas, tentações, separação de família. Então, esses processos, é por isso que a gente diz que quando a gente conhece com humildade aquilo que a gente não fica dizendo, eu sou fracassado. Aí, Cláudio, irmãos, a igreja aqui dos fracassados que vive pela misericórdia. Nada disso. Coisa nenhuma, a gente é vencedor em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Somos mais vencedores por Cristo Jesus, porque a gente vive na dependência dele. A gente não é um bando de fracassado, coisa nenhuma. Aqui, ao contrário, a gente estuda, realiza, faz cursos, estuda muito, o nível de ensino é alto, é grego, é hebraico, quem estava na aula de ontem viu, é manuscrito, é equivalência formal, equivalência dinâmica, eu leio hebraico, leio grego. Agora, calma lá. Tudo na dependência do Senhor para não fugir do trilho. Por quê? Porque se a gente vacilar, meu irmão, se com Eva, Satanás driblou, calcule nós aqui, cheio de cercado de tanta luta. Então, essa é a palavra que eu queria trazer para a igreja. Nós estamos chamados para sermos transformados no processo em que Deus nos forma e que Deus nos usa.
É certo que a Lisiane e Cristóvão, por exemplo, mudaram muito com o passar do tempo. Ficaram cada dia melhores, cada dia mais comprometidos, cada dia mais servos. E vão ser uma bênção lá. E é certo que a saída de Alisiane e Cristóvão aqui, que vão deixar um vazio, mas vão estar toda hora aqui, claro, né? Ainda mais quando o Maiane fala, já sei, eu vou ter logo meu filhinho, que o neto aqui, eu quero ver que ela não aparece aqui toda semana. Aí ela decide engravidar agora, logo, aí a Lisiane vai ficar aqui toda hora. Mas é certo que a conexão dela, de Alfredo e Viviane, vai bombar. Por quê? Porque Jesus vai apertar o play no liquidificador e todo mundo vai se mexer. Por quê? Porque Jesus é assim, não quer ninguém parado. Todo mundo tem que entrar em processos de transformação. André está aqui contando, Vene está aqui contando, Cristóvão está aqui, Lucas ali, Fernanda ali, eu e todo mundo foi chamado para, como a Bíblia diz, a vereda do justo é como a luz da aurora, que brilhando mais e mais, até ser dia perfeito. Amém, queridos? Então, meu conselho final para você. Peça orientação na hora de tomar decisão. Converse com o discipulador. Não tome decisão precipitada. Por quê? Porque o discipulador quer controlar? Não, porque você não é doido de confiar em si. Você toma decisões de forma pensada, prudente e conversada, exatamente como eu também tomo, como Cláudio toma, como Mateus toma, como todos que tomam e que têm tido grande êxito naquilo que fazem. O caso muito claro aqui na videira é o curso de noivos. O curso de noivo é gradativo e quando termina o curso de noivos, os casais estão tudo brincando, tudo feliz aí. Tudo alegre, porque foram bem formados em um processo gradativo. Amém, queridos? Vamos ficar de pé nesse momento e a gente vai agradecer a Deus